Nesta terça-feira, dia 8, é lembrado aí o Dia Internacional da Mulher. O Alexandre vem falar aqui um pouquinho hoje a respeito da saúde mental feminina, né, Alexandre? Isso, principalmente da saúde mental da mulher em época de pandemia, que isso tem ficado cada vez mais emergente e urgente para a gente, pois justamente a gente pode perceber até a possibilidade de alguns retrocessos justamente diante de alguns avanços, de algumas conquistas, de alguns direitos, de alguns lugares ocupados pela mulher, e que ao longo dessa pandemia a gente pode perceber que teve alguns prejuízos, que pode ter algumas dificuldades, em geral, muito mais nessa questão do feminino, nessa questão envolvendo as mulheres, pois acaba aqui tendo uma relação direta com esse lugar social que a mulher ocupa, essa imagem da mulher, esse estigma em relação à mulher, e também as questões envolvendo o machismo, que acabam ali colocando a mulher num determinado lugar, numa determinada posição. Então a gente pode pensar de primeiro como que essa pandemia afetou as mulheres e depois a gente pode pensar como que a gente pode pensar o feminino e a mulher como verdadeiros avanços e aprendizados para a gente. Pois, em primeiro lugar, com a questão da pandemia, buscando algumas pesquisas, como em gênero e número, como as pesquisas da Pearson, tá? E da ONU mesmo, pesquisas da Lancet, eu fiz um apanhado e fui percebendo que o que mais apareceu nessas pesquisas envolvendo mulheres e a saúde na pandemia foi o quê? Que as mulheres, mais de 50% delas, vejam bem, 50% das mulheres começaram a se dedicar e passaram a cuidar de alguém nessa pandemia. Então esse lugar de que cuida, esse lugar de cuidado dedicado e quase voltado exclusivamente para a mulher, então esse aumento de 50% a mais de mulheres cuidando de pessoas a partir dessa pandemia foi um dado que apareceu em praticamente todas as pesquisas. É um trabalho, claro, não remunerado, que a gente está falando, que é justamente cuidar de outras pessoas, parentes, um companheiro, uma companheira, pessoas próximas, enfim. Então, acabou que 75% dessas mulheres das pesquisas, né, mostraram que estão cuidando de alguém numa equivalência para o homem de 1 para 2,4. Ou seja, a cada um homem que cuida de alguém, que passou a cuidar de alguém, 2,4 mulheres estão também passando a cuidar de alguém. Então, essa questão associada, essa imagem da mulher como aquela que cuida, associada a atividades domésticas e também as questões envolvendo a violência doméstica, foi algo que mais chamou a atenção nessas pesquisas. Porque as próprias taxas de desemprego das mulheres, foram de 26% mais ou menos, segundo o The Lancet, aumentaram por quê? Porque muitos dos trabalhos envolvendo as mulheres têm relação com cuidado. Trabalho doméstico, diarista, babá, etc. Então, além disso também, principalmente no começo da pandemia, meados de 2021, essas mulheres ficaram desempregadas. Bem como também há uma questão envolvendo a gravidez, que é muito comum. Uma mulher que engravida pode, depois de um certo período, perder ou não conseguir o emprego. Então, quem está nos ouvindo, se fizer uma pequena reflexão, vai lembrar de uma mulher que cuida de alguém. Ou algum caso próximo que talvez saiba, justamente envolvendo essa questão da gravidez e a perda de um emprego ou não conseguir se manter num determinado emprego. Então, além disso também, esses cuidados a gente vê, por exemplo, quando uma criança, um filho passa mal na escola ou na creche, geralmente se liga para quem? Para a mãe. Geralmente esse é mais um lugar ocupado pela mulher no campo social que tem um certo preço, né? Além disso também, as mulheres nessas pesquisas, 54% delas percebeu que houve um aumento da violência doméstica, né? E essa violência doméstica ela se dá em diversos âmbitos e ela também pode ser fomentada por diversos discursos. Por exemplo, era comum a gente ver casos de mulheres procurando uma ajuda diante de uma violência doméstica e ouvir a seguinte gracinha, a seguinte frase, né? O que você fez para apanhar? Veja bem, o que você fez para apanhar? Então, uma pergunta em que você coloca a vítima, né, no lugar de culpa, né? E muitas dessas mulheres, talvez quem está nos ouvindo também já ouviu algum caso parecido,
acaba retirando a queixa, ou tentando retirar essa queixa, né? Então, a gente vai vendo aí essa imagem do feminino, como ele vai sofrendo a mulher diante da pandemia, né? E amanhã nós temos justamente oficializada pela ONU em 1975 esse Dia Internacional da Mulher, justamente visando esses direitos que de alguma forma eles também oferecem à mulher um lugar que ela pode assim cuidar da sua saúde mental. Então, de início, para trazer as questões da saúde mental e do lugar da mulher e o que a pandemia pode afetar, esse é o primeiro ponto, pessoal, para a gente conversar um pouco. Alexandre, tem essas questões em relação à saúde mental da mulher, como você bem citou, também passam por questões práticas, né, sociais, econômicas. Relatar só por uma coincidência, uma conversa que eu tive dias atrás com o dono de uma grande rede de bares e de restaurantes. Ele tem, inclusive, algumas casas em Portugal, mais precisamente no Porto. 28 casas no Rio de Janeiro, e eu tive uma conversa, de certa forma, longa com ele, e ele falava o seguinte, falou, olha, foi no impulso, foi assim, um comentário natural que ele fez comigo. Ele falou, olha, é curiosa a minha relação com as mulheres com as quais eu trabalho, porque, por exemplo, quando elas estão aqui trabalhando comigo, elas são umas leoas. Eu vejo as mulheres trabalhando, por exemplo, na nossa cozinha, e eu falo, caramba, elas se entregam totalmente. Mas é um grande problema, porque qualquer coisa que acontece com os filhos, na casa, quem tem de se encarregar de cuidar desses filhos são elas. Ou seja, se um filho fica doente numa residência, não há nem discussão sobre quem é que vai faltar ao trabalho, se é o homem, se é o pai ou se é a mãe. Acaba sendo frequentemente a mãe, e daí ela acaba enfrentando então as cobranças naturais de uma situação assim, que acaba sofrendo no trabalho, né? É um quadro que tem a ver com a vida prática, tem a ver com a vida social, e que acaba de certa forma também afetando a maneira como a pessoa é encarada na sua vida, e acaba tendo de encarar a vida, né? Exatamente, esse lugar, aliás, falando em encarar a vida, Cacá, essa pesquisa da Pearson mostrou que 84% das mulheres começaram a reavaliar a vida na pandemia, inclusive para iniciar um negócio próprio. E você vê com esse seu exemplo quanto há um determinado lugar para a mulher, o lugar do cuidado, o lugar da obrigação. Então ela tem que trabalhar, mais cuidar das tarefas de casa, mais cuidar dos filhos e mais cuidar de quem na família vier a adoecer. E é engraçado que ainda se chama, né, algumas pessoas de alguns lugares ainda tratam a mulher como sexo frágil. A gente viu até mesmo o cavalheirismo há algumas décadas, alguns anos atrás, né, justamente como um machismo mais, vamos dizer assim, disfarçado, como abrir a porta do carro como se a mulher não fosse capaz, como pagar a conta trabalhando ali, até uma questão de hierarquia, eu tenho dinheiro ou não, e a gente sabe muito bem que estatisticamente o homem recebe mais que a mulher, né? Ou como se fosse proteger o sexo frágil. Então na calçada a mulher fica do lado de dentro da calçada e o homem do lado de fora, próximo à rua, como se ele fosse capaz de proteger esse sexo frágil. E a gente vai vendo na prática que tudo isso é uma grande bobagem. A mulher, ela pode, por si só, a mulher, ela pode desejar e querer ser quem ela quer ser. E tudo isso é o elogio, né, que é o segundo ponto que a gente faz justamente ao feminino, à mulher, nesse dia, né, para amanhã, como a gente pensar que a mulher, ela representa mesmo a diversidade, né? A mulher, ela não representa aquela padronização, aquela unidade que o homem tenta encontrar na comparação de ser igual, ver uma festa, todos os homens com a mesma roupa. Então a mulher, ela traz a diferença, ela traz a possibilidade, ela traz a diversidade, a capacidade de ter diversas formas de prazer, poder sentir de diversos modos, né? Inclusive o homem, se ele sente, ele é considerado feminino, ele é considerado uma mulher, o que é uma bobagem, porque você ter contato com os seus sentimentos te torna mais forte, na verdade, se conhece melhor, você é capaz de ser coerente com o que você realmente está sentindo. Então, com isso, a gente, na verdade, tem mais a que aprender muito com as mulheres, né, Cacá? É isso aí. Alexandre, vamos deixar seus contatos aí, nas redes sociais, o seu contato pessoal, enfim, como as pessoas podem entrar em contato com você. Claro, olha, para me acompanhar no Instagram é @Alexandre_psicologia, @Alexandre_psicologia.
Para entrar em contato no WhatsApp é 27 999 43 1968, 27 999 43 19 68, ou no Instagram Psicologia e a Vida, no YouTube Psicologia e a Vida Cotidiana, Cacá. É isso aí, Alexandre. Grande abraço, boa semana, bom trabalho.